Salve, salve pessoal do canal Tudo Sobre Umbanda, pessoal do YouTube. Pessoal, começando mais um vídeo aqui e eu venho trazer um tema, né, muito engraçado. Mas é claro que é um tema polêmico também, porque muitas pessoas, muitos pais, mães de santo, babás, né, muitos sacerdotes aí não sabem explicar ao certo, né, o porquê desse ocorrido, né? Até então a gente colocou bem no título aí, né, sobre o porquê existem Exus, né, que vêm rastejando, né, rastejando no chão, parecendo uma serpente, uma cobra ou uma largatixa, né, de um modo engraçado. Mas não só isso, existem várias questões que a gente pode discutir dentro desse assunto. Então, antes de mais nada, já curta esse vídeo, já ajude a compartilhar antes que eu fale uma coisa aqui que você não goste. E eu tenho certeza que vai ter alguns médios que não vão concordar, não vão gostar e, é claro, vão discordar e provavelmente vai ter até alguns médios aí que vão acabar deixando de acompanhar o canal. Mas, para ser bem sincero para vocês, a verdade deve ser dita. Então, bora pro vídeo. Pois bem, pessoal, já comecei falando que a verdade deve ser dita e sim, médiuns, na verdade, entidades que vêm rastejando, né? Como se fosse uma serpente, uma cobra, elas incorporam e assim que elas incorporam, elas já vão logo para o chão. E não é simplesmente o ato de deitar ao chão ou simplesmente o ato de reverenciar, não. Essas entidades, elas se comportam realmente como se fossem um tipo de serpente, como se fossem um tipo de animal. E elas começam a ficar meio que rastejando, como se quisesse andar, só que deitadas. E como eu falei para vocês, a verdade deve ser dita. Isso não é entidade. Infelizmente, isso é médium. Sim, isso é médium. Por isso que eu disse que vai ter alguns médios aí que não vão gostar. E por incrível que pareça, né, gente? Isso é algo até engraçado de se ver. Quando a gente vê algum vídeo aí espalhado na internet da entidade do Exu, ou o que seja, né, incorporando e ficar rastejando no chão como se fosse uma cobra. Deixando bem claro que eu estou falando sobre a Umbanda e não necessariamente sobre a encantaria. Tá? Por quê? Porque encantaria é um outro tipo de cultura, onde também, né, essa cultura trabalha com elementos da natureza, inclusive espíritos de animais, por assim dizer. É claro que existe um fundamento próprio dentro da encantaria, onde que essa cultura ela é um pouco mais complexa, se tratando de falanges que carregam o nome de animais. Mas eu não vou entrar na encantaria, tá? Eu estou falando sobre a Umbanda, sobre a incorporação dentro da Umbanda, inclusive a incorporação também dentro do próprio Candomblé ou dentro da Quimbanda. Eu estou falando da religião mais voltada ao africano, tá bom? E isso não ocorre, infelizmente, ou provavelmente, isso é do próprio médium. Existem duas questões que a gente pode citar aí. Primeiramente, é claro, é o médium fazendo isso de forma inconsciente, tá? Às vezes, com medo de não parecer ser verídico, ou com a insegurança da parte do próprio médium, ou o próprio subconsciente do médium, né, criando um certo estereótipo em cima de uma determinada entidade, o médium, na manifestação ali daquela mesma entidade, irá se manifestar dessa forma. Sendo assim, o médium tem que trabalhar, sim, o seu mental e o seu psicológico antes de incorporar uma entidade nesse sentido ou relacionada a uma falange dessas.
A outra questão é claro que isso é o próprio ego, a própria vaidade do médium. No caso, o exibicionismo, por assim dizer, falando de uma forma um pouco mais clara e mais objetiva. No caso, seria o exibicionismo do próprio médium, tá? Deixando bem claro que isso não tem fundamento. Não existe um fundamento próprio em cima dessa manifestação. Ah, você pode até me explicar, você pode até falar que existe sim um fundamento para que quando a entidade se arrasta no chão ou ela vem como uma serpente. Ah, tem fundamento sim. Sabe qual que é o fundamento? É porque ela carrega essa falange, é porque ela carrega esse nome de Exu Serpente ou de Exu Cobra, então ela vem rastejando porque é fundamento da sua falange. Tá, então eu vou explicar uma coisa também para vocês e eu quero que vocês compreendam, já que é um fundamento, eu quero que vocês me expliquem também onde que entra o fundamento aqui. Exu Morcego. Quando o Exu Morcego se manifesta, ele voa? Ou melhor ainda, né? Ele fica de cabeça para baixo? Ah, se faz parte do fundamento, então o Exu Morcego quando chega ou quando incorpora, ele deveria ficar de cabeça para baixo, porque não é assim que os morcegos ficam, ou até mesmo voar, por assim dizer. Digo mais ainda, nós temos aí, né, o Exu Coruja. Então quando o Exu Coruja incorpora, ele deveria ficar gru, gru e rodar sua cabeça 360 graus, porque uma coruja faz isso. E é uma das características principais de uma coruja é rodar a cabeça 360 graus, né? E um médium, quando incorpora o Exu Coruja, ele faz isso? Claro que não, porque isso faz parte do animal e não tem nada a ver com a entidade. O que muitas pessoas não compreendem e acabam meio que se enganando muito e deixando a vaidade, o ego e até mesmo o próprio subconsciente, como eu falei para vocês, passar muito na frente no momento da incorporação, é que falanges ou nomes de entidade, muitas das vezes, são formas representativas, né, de se apresentar uma entidade. Vamos dar um velho exemplo. Cada falange ela vai conter um significado próprio, individual e particular de cada entidade. Essa falange por si só, ela vai conter um fundamento próprio para aquela entidade em específico. Além, é claro, de simbolizar, né, trazer uma simbologia de algo que aquela entidade carrega. Um exemplo básico que podemos dar para você é o próprio Exu Serpente ou Exu Cobra. Dentro dessa falange, conseguimos analisar o quê? Que esse Exu ele vem rastejando como uma cobra? Não. Mas conseguimos analisar que é uma forma representativa, que o Exu demonstra para aqueles que estão ao redor que ele é um Exu que transforma vida. Porque a cobra por si só representa transformação, mudança. Outra coisa também que conseguimos analisar dentro da falange, nessa questão de fundamento, é uma cobra, muitas das vezes, ela simboliza o quê? Agilidade, esperteza. Então é um Exu ágil, é o Exu atento, é o Exu esperto, ligeiro, tudo isso. Vocês querem ver um outro exemplo bem básico sobre falanges para vocês poderem compreender melhor? Exu Caveira. Exu Caveira, vocês acham que ele é uma caveira? Vocês acham que o Exu Caveira, quando vivo, ele era uma caveira ambulante? É claro que não. Se ele teve uma vida terrena, provavelmente ele era um ser como nós mesmos, tá? E se ele é um ser como nós mesmos, ele era um ser de carne e osso. Mas esta falange vem como uma forma de representatividade, simbolizando o quê? A caveira por si só ela simboliza o nosso eu interior. Por que o nosso eu interior? Porque todos nós temos uma caveira dentro de si, ou seja, atrás da nossa carne, atrás da nossa pele, temos a nossa caveira, ou seja, os nossos ossos. E isso simboliza o nosso interior, ou às vezes o encontro com nós mesmos. Então, o Exu Caveira, muitas das vezes, ele simboliza isso, ele traz essa simbologia, por isso caveira. Isso não quer dizer que ele é
uma caveira. É claro, ele pode se apresentar para alguém, para um médium que tem uma capacidade de ver espíritos. Ele pode se apresentar como uma caveira? É claro que pode, tendo em vista que espíritos, por si só, são compostos de energia. Então eles podem sim se manifestar de várias formas e de várias maneiras, tá? Ou seja, eles podem ali, querendo ou não, né, assumir várias formas, mas isso apenas para se apresentar em um determinado momento, em um respectivo momento, então eles podem se transformar. Porém, eles não irão se comportar como tal. Então, é necessário que muitos médios consigam e busquem compreender isso. A melhor forma de análise é sempre fazer o seguinte: faça a pergunta a si mesmo, seja você que é médico que trabalhe com uma entidade dessa, ou você que está vendo uma manifestação dessa. Faça uma pergunta básica: qual é o fundamento? Qual a necessidade? Se tiver mais dúvidas ainda, pergunte para a própria entidade. E caso essa explicação seja razoável, bacana. Mas caso essa explicação também seja uma explicação totalmente sem fundamento e sem sentido, já dá para você notar que ali é o próprio médium. Deu para vocês compreenderem? Mas deixa aqui nos comentários a sua opinião. E se você já viu alguma entidade dessa forma? Eu, particularmente, nunca fui em um terreiro e vi uma entidade se rastejando no chão, que provavelmente eu acharia estranho. Mas deixa aí a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado sobre o assunto e em breve a gente vai trazer mais falando sobre falanges. Eu espero que vocês estejam sempre acompanhando aqui o nosso canal. Temos vídeos diários, tá bom? Pessoal, é isso. Muito obrigado a cada um de vocês. Até o nosso próximo vídeo. E axé a todos.